Olá, muito bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 1º de dezembro de 2025. O AB1 está começando agora com muita informação para você. O fim de semana foi marcado por uma tragédia no Recife. Uma mulher e os 4 filhos dela morreram em um incêndio na casa onde moravam, no bairro da Iputinga, no Recife. O incêndio, segundo a polícia, provocado pelo marido dela e pai das crianças. O fogo ainda destruiu outras 20 casas da comunidade onde a família morava. Ele saiu pernoitado, quando chegou, bebeu, pegou ela pelos pescoços, deu nela, ela correu lá para casa. Eu falei, pega as crianças e vamos lá para a UPA. Ela falou, vou pegar o novinho. Quando ela chegou lá para pegar o novinho, o fogo já estava. As crianças entrou tudinho. Ela pediu socorro a mim, mas não podia ajudar. Eu assim... O AB1 também vai falar sobre os acidentes graves no fim de semana. Na BR-232, na descida da Serra das Russas, um caminhão bateu em 4 veículos. 6 pessoas ficaram feridas. O motorista do caminhão disse que o veículo ficou sem freios. Ao vivo com a gente nessa edição do AB1 tem Leonardo Costa, Fábio Gomes e Gessé Acioli. Leonardo vai falar de 2 acidentes graves no Agreste Meridional. Bom dia, Leonardo. Com mortes aqui na região, um em Lagedo e outro em Itaíba. Nos 2 casos, as vítimas estavam de moto. Daqui a pouco eu volto com mais informações, Eliakim. Ok, Leonardo. Fábio Gomes também vai mostrar acidente. É um dos destaques lá do G1. Bom dia, Fábio. Oi, Eliakim. Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse avião de começo de semana. Um dos destaques do G1 é justamente sobre um acidente que aconteceu ontem à tarde na PE 95, em Riacho das Almas, aqui no Agreste. Um casal de idosos, infelizmente não resistiu aos ferimentos e faleceu, e um homem que estava no outro veículo ficou ferido e foi preso em flagrante. De acordo com a Polícia Militar, ele apresentava sinais de embriaguez. Daqui a pouquinho eu volto trazendo outros detalhes sobre esse assunto. Gessé vai trazer orientações para os motoristas. Afinal de contas, fim de ano está chegando, aumenta o fluxo de veículos nas rodovias. Gessé, bom dia para você. Bom dia, Eliakim, bom dia para quem nos acompanha, um ótimo início de semana para todo mundo. Com esse grande número de acidentes, a gente precisa orientar os motoristas, afinal de contas, essa é uma parte do ano em que as pessoas viajam muito e pegar a estrada sempre com as orientações e fazendo o correto para evitar acidentes sinistros de trânsito durante esses passeios, essas viagens. Daqui a pouco a gente traz mais informações sobre esse assunto, Eliakim. Ok, Gessé, Fábio, Leonardo, até já aqui no AB1. A gente vai mostrar também uma rua em Garanhuns que está um caso sério. Esgoto, falta de iluminação, lixo, insegurança, é bronca que não acaba mais no local. Segundo os moradores, os problemas se arrastam há pelo menos 30 anos. A água invade as casas, certo? Porque não temos saneamento básico, não temos asfalto na rua. Não tem iluminação nenhuma aqui, já faz anos, que os prefeitos promete, o governador promete, E é um sofrimento na vida da gente, nós somos esquecidos. É bronca da comunidade. Jaira Lima vai estar ao vivo com a gente no AB Emprego. Além das vagas, tem direito trabalhista, não é isso, Jaira? Bom dia para você. Bom dia, Eliakim. Bom dia a todos que nos acompanham no AB1. Isso mesmo, Eliakim. Hoje a gente vai falar sobre o trabalho intermitente. Esse que é uma modalidade de contrato de trabalho com contrato com vínculo empregatício, inclusive com prestação de serviços que se alternam entre períodos de atividade e inatividade determinados em horas, dias ou meses. Daqui a pouquinho eu volto com um especialista aqui no assunto para trazer mais detalhes sobre essa modalidade de trabalho. Eliakim. Combinado, Jair, até daqui a pouco. E o AB1 vai falar também do Natal de Gravatá. A abertura foi no final de semana. Moradores e turistas prestigiaram o tradicional desfile pelas ruas da cidade. A gente está conseguindo desenvolver o Natal e fazer uma programação mais extensa. O que era concentrado apenas em 1 ou 2 finais de semana, a gente está conseguindo fazer 30 dias de programação e uma programação diversa. Viu como o cardápio do seu telejornal da hora do almoço está bem diversificado hoje? Tudo isso e muito mais no AB1 que está só começando.
11 horas e 52 minutos, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Tem muita informação, muita prestação de serviço sobre o que acontece em Caruaru e região a partir de agora aqui no AB1. E a gente começa dando uma olhada na previsão do tempo aqui na capital do Agreste para essa segunda-feira, 1º de dezembro, dia 1º do último mês do ano, imagens ao vivo da nossa câmera instalada lá no alto do Monte do Bom Jesus. Dá para ver ali no horizonte o céu com algumas nuvens, previsão para essa segunda-feira de dia ensolarado ao longo pela manhã, né, já foi, agora à tarde também, e à noite a previsão é de céu limpo aqui em Caruaru. Temperatura deve variar entre 18 e 31 graus. 6 pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-232, no município de Pombos, no agreste do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista de um caminhão perdeu o controle da direção, não conseguiu frear na descida das Russas e acabou batendo em 4 carros. O motorista do caminhão fez o teste do bafômetro e o resultado foi normal. As 6 pessoas que ficaram feridas foram encaminhadas pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiros para hospitais de Vitória de Santo Antão, Caruaru e também do Recife. Um dos feridos nesse acidente foi o pastor evangélico Ismael Ornilo Júnior, que é pastor da Segunda Igreja Evangélica Vale da Bênção da Vila Kennedy, aqui em Caruaru. Ele também é presidente da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Olha só a situação que ficou o carro do pastor Ismael, a gente tem as imagens para mostrar. Completamente destruído. O pastor estava indo para o Recife, onde participaria de um culto, de um evento lá promovido pela Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais. O carro ficou completamente destruído. Ismael Ornilo teve um ferimento na cabeça e uma fratura no tornozelo. Ele foi atendido em um hospital particular de Caruaru e já recebeu alta, se recuperando em casa com a família. Felizmente, sobreviveu a esse acidente aí, né, que tem sido comuns esses acidentes ali na descida da Serra das Russas. Também teve acidente com vítimas fatais nos municípios de Itaíba e Lagedo, no agreste de Pernambuco. O repórter Leonardo Costa está ao vivo, vai conversar com a gente sobre esses casos agora. Leonardo, boa tarde para você, bem-vindo ao AB1. Oi, Leaquim, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente. No início desta semana, em menos de 24 horas, 2 acidentes com vítimas fatais aqui na região do Agreste Meridional de Pernambuco. A gente começa falando aí do acidente que aconteceu na PE 300 em Itaíba, onde a madrugada deste domingo foi marcada por um acidente fatal. A vítima, o motociclista Edgar de Carvalho, de 36 anos. Seguia aí pela via quando acabou colidindo com um carro. Logo depois, outro veículo que vinha pela rodovia tentou desviar do corpo da vítima, perdeu o controle e terminou caindo dentro do rio Ipanema. Equipes do SAMU estiveram no local, fizeram o trabalho aí em relação às vítimas que estavam vivas e o IML esteve por lá, né, fez o resgate desse corpo, levou para o centro em Caruaru. Outro acidente foi na BR-423 em Lagedo. No quilômetro 58, uma jovem de apenas 21 anos, Valdomira Oliveira de Carvalho, morreu na hora depois que a motocicleta em que estava na garupa foi atingida violentamente na traseira. A moto era conduzida aí pelo namorado dela, Jansen Moraes Correia, de 29 anos, que foi arremessado também para fora da rodovia e sofreu um grave ferimento na cabeça. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado aí para o Hospital da Restauração no Recife. Em relação aí o motorista do carro que terminou causando o impacto na moto, ele teve escoriações, né? Foi levado também ao hospital e não quis fazer o teste do bafômetro, sendo autuado pela PRF. A Polícia Civil e o Instituto de Criminalística fizeram trabalho ali e agora a PRF e a Polícia Civil seguem investigando esses 2 acidentes. Ele é aqui. Ok, Leonardo, obrigado pelas informações. Felizmente ainda 2 acidentes graves registrados aqui no agreste do estado, envolvendo aí motocicletas. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai trazer orientações para os motoristas, né, para os pilotos também de moto que pegam aí a estrada nos finais de semana durante esse final de ano. Léo, obrigado pela participação no AB1. Daqui a pouquinho você volta falando de outro assunto. Olha, no G1 também tem informações de um grave acidente no interior do estado. Fábio Gomes está chegando ao vivo, direto da redação, para falar dessa ocorrência. Fábio, boa tarde para você. Oi, Eliakim, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que segue acompanhando a gente aqui no AB1. Infelizmente, né, a gente acabou de acompanhar agora diversos acidentes registrados nas rodovias federais e teve também acidente registrado em rodovia estadual, porque ontem à tarde um casal de idosos infelizmente faleceu após um acidente registrado na PE 95 em Riacho das Almas, aqui no agreste pernambucano.
um homem foi preso em flagrante pela polícia e a gente tem todas essas informações disponíveis aqui no nosso portal. De acordo com a polícia, as vítimas são um casal de idosos identificado por Heráclio Monteiro Salles, de 62 anos, e Eliete Maria de Miranda Salles, de 68 anos. As equipes do 4º Batalhão da Polícia Militar aqui do estado de Pernambuco foram acionadas e fizeram o isolamento da área. Equipes do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, também foram acionadas para socorrer a vítima que estava viva, né, a vítima que sofreu diversos ferimentos, mas não faleceu. E esse homem, ele é o condutor, né, o do outro veículo, ele acabou sendo conduzido para um hospital municipal de Riacho das Almas, onde recebeu os primeiros atendimentos e em seguida ele precisou ser transferido para o Hospital da Restauração no Recife, na capital pernambucana. De acordo com a Polícia Militar, esse condutor, ele foi constatado com ele alguns sinais de embriaguez durante o atendimento médico, incluindo o odor etílico. Devido à gravidade desses ferimentos, ele foi transferido para o Hospital da Restauração e a Polícia Civil informou que ele foi preso em flagrante e ficou sob custódia enquanto estava no hospital. A gente tem inclusive outros detalhes e também algumas orientações repassadas pela PRF e também por especialistas em trânsito para manter, né, a direção defensiva e outras orientações também para que os condutores possam ter um pouco mais de cuidado no momento em que eles estiverem realizando viagens. E aí, para conferir todos esses detalhes e outras informações, é só acessar o nosso portal, ele é aqui. Infelizmente, né, Fábio? Uma irresponsabilidade sem tamanho, né, desse motorista aí que bebeu e dirigiu, acabou tirando a vida desse casal de idosos e ele ficou gravemente ferido, né? Infelizmente é isso, parece que o pessoal ainda não aprende, né? A gente fala muito, né, da mistura de bebida e direção que não combina de jeito nenhum, né? Irresponsabilidade que acabou resultando em um trágico acidente na P95. Infelizmente, nossas condolências aqui, nossos sentimentos às famílias desse casal que acabou morrendo nesse acidente. Mudando de assunto, Fábio, vamos falar de coisa mais leve agora. Toda segunda-feira é comum a gente trazer aqui, entre os destaques do G1, as seleções e concursos que estão com inscrições abertas aqui em Pernambuco. Tem muitas oportunidades hoje, né? Tem sim, Eliakim. A gente traz esse listão sempre atualizado toda segunda-feira e atualmente o Estado conta com mais de 2.600 oportunidades em concursos públicos, seleções públicas, tanto para prefeituras em municípios aqui do Estado, como também em secretarias estaduais, órgãos públicos, e a gente traz todas essas informações aqui nessa reportagem que a gente preparou. Inclusive, tem muita oportunidade em órgãos e prefeituras do interior de Pernambuco, nossa área de cobertura, região agreste, interior do Estado. Uma dessas oportunidades é para a Prefeitura de Bezerros, que tem inscrições até hoje, segunda-feira, dia 1º. São 202 vagas para o cargo de professor e salários de R$ 1.518. Em Taquaritinga do Norte tem 3 seleções em aberto. Uma delas é para a Secretaria de Saúde, com 42 vagas. Outra é para a Fundação Municipal de Saúde, com 34 vagas. E a Prefeitura Municipal tem 171 vagas. Esses salários eles podem chegar até R$ 2.500. As inscrições seguem em aberto até a próxima sexta-feira, dia 5. Em Riacho das Almas, a gente tem também seleções em aberto, tem 104 vagas para níveis fundamental, médio e superior, com salários que passam dos R$ 3.600, e as inscrições seguem até o dia 11 de dezembro. Aqui em Caruaru, tem 50 vagas disponíveis para os cargos de assistentes sociais e psicólogos. Essas inscrições seguem até o mês de janeiro e essas são apenas algumas das oportunidades. Tem oportunidade também para o concurseiro, né, que gosta de apostar em diversas cidades, em diversas regiões. Tem também oportunidades no Sertão, tem oportunidades no Recife. E aí, para conferir essa tabela completa, esse listão completo com os salários aí e também cada um dos editais em aberto e também o link oficial para fazer a inscrição em cada uma dessas oportunidades, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela e ir direto para essa nossa reportagem aqui do G1. Ele é aqui. Fábio, você trouxe informações aí sobre seleções e concursos aqui em Pernambuco, mas o G1 também tem informações sobre o concurso nacional unificado, não é isso? Exatamente, ele é aqui. O CNU, conhecido como Enem dos concursos, ele vai divulgar hoje os locais de prova para os candidatos que avançaram de fase, né? A segunda fase desse concurso, que é justamente a prova discursiva, vai acontecer nesse próximo domingo, dia 7. A gente tem informações aqui porque o CNU ele vai divulgar esses locais de provas, né, a partir de hoje, a partir das 4 horas da tarde, através do cartão de confirmação de inscrição do CNU.
De acordo com a organização desse concurso, né, devem ser cerca de 42 mil participantes em todo o país. Essas provas serão aplicadas em 228 cidades distribuídas pelas 5 regiões do país e, segundo o Ministério, a segunda fase desse concurso tem candidatos aprovados de todos os estados. Essa lista completa das pessoas convocadas para a prova discursiva está disponível no próprio edital divulgado pela Escola Nacional de Administração Pública. Esses candidatos eles foram alocados nos locais de prova de acordo com o CEP informado no momento da inscrição. Esse cartão ele também traz dados como o número definitivo de inscrições e horário das provas e também eventuais informações sobre atendimento especializado ou uso do nome social. Para ficar ligado aí, o pessoal que está concorrendo a esse concurso, né, o Concurso Nacional Unificado, pode acompanhar o G1. A gente tem diversas reportagens falando sobre dicas com especialistas e também sempre acompanhando aí os desdobramentos do CNU no âmbito nacional. E aí, para conferir todas essas informações, você já sabe, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que está na tela e ficar de olho nessa reportagem completinha aqui no G1. Ele aqui. E a gente deseja boa sorte aí para quem está se preparando para essas seleções e concursos também. Fábio, obrigado pela participação de hoje no AB1. Boa tarde para você. Obrigado, Eliakim. Boa tarde para você também e uma excelente tarde aí para todo mundo que está acompanhando a gente. Valeu, até amanhã. E a gente vai seguindo aqui com o AB1. Meio-dia, 3 minutos, bora de AB Emprego agora. Quem está chegando ao vivo com as oportunidades dessa segunda-feira é Jaira Lima. Jaira, boa tarde para você. Tem muita vaga oferecida aqui em Caruaru e região também, né? Boa tarde, Eliakim. Boa tarde a todos que nos acompanham no AB1. Muitas oportunidades, sim, Eliakim, disponíveis para o pessoal que está querendo ingressar no mercado de trabalho. A gente começa trazendo as ofertas de hoje aqui para Caruaru. Vamos acompanhar. Para Caruaru, são 10 vagas para armador de ferros, 2 vagas para atendente balconista, 3 vagas para atendente de lanchonete, 3 vagas para atendente de lojas, 4 vagas para auxiliar de cozinha, 2 vagas para auxiliar de jardinagem, 5 vagas para balconista, 10 vagas para carpinteiro, 2 vagas para consultor de vendas, 15 vagas para eletricista, 5 vagas para encanador, 4 vagas para ferreiro armador, 3 para jardineiro, 5 vagas para mecânico, 2 vagas para montador de vidros, 4 vagas para operador de caixa, 24 vagas para pedreiro, 2 vagas para promotor de vendas, 5 vagas para representante, 8 vagas para servente de obras e 5 vagas para vendedor interno. E além dessas oportunidades aqui em Caruaru, a gente também traz outras vagas de emprego para você aqui em toda a região. Você acompanha agora na tela. E a gente começa agora conferindo as oportunidades lá no município de Belo Jardim, onde estão sendo oferecidas 2 vagas de ajudante de motorista. Em Bezerros, são 8 vagas para carpinteiro, 5 para corretor de imóveis, 4 para ferreiro armador, 3 para motorista de caminhão, 4 vagas para pedreiro, 8 para serventes de obras. Em Garanhuns tem 2 vagas para vendedor em domicílio. Em Pesqueira, 11 vagas para vendedor pracista. E em Santa Cruz do Capibaribe, são 8 vagas para servente de obras, 5 para supervisor e 6 para vendedor interno. No sertão do estado também tem oportunidades lá, viu? Em Serra Talhada são 10 vagas para modelador em cerâmica. Portanto, basta você se dirigir aí até a Casa do Trabalhador mais próxima. Inclusive, nós estamos aqui em Caruaru, na Casa do Trabalhador, que fica na rua Floriano Peixoto, número 147, no centro da cidade. E antes de vir até aqui, você pode dar aquela conferida no site do cedep.pe.gov.br para ver lá as vagas que estão disponíveis para, claro, você não dar viagem perdida. O atendimento aqui na Casa do Trabalhador de Caruaru é sempre de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Eliakim. Ok, Jaira, obrigado por essas primeiras informações. Muitas vagas, né? Como a Jaira falou, lá no CEDEP tem vagas aqui em Caruaru, na Casa do Trabalhador, nas agências de trabalho em outras cidades também do interior. Agora, Jaira, o assunto é de direito trabalhista. A gente vai falar sobre trabalho intermitente, que é uma modalidade de contrato, né, diferente da tradicional, mas você está com uma advogada aí para poder falar sobre esse assunto, não é isso?
Isso mesmo, aqui muitas pessoas têm dúvidas ainda em relação ao trabalho intermitente, por isso a gente convidou a Laiane Honorato, ela que é advogada do trabalho, que vai esclarecer melhor. Laiane, eu queria que você começasse dizendo, né, para a gente quais são as principais características, né, do trabalho intermitente. Como é que ele funciona na prática? Boa tarde. Boa tarde a todos. O trabalho intermitente é uma nova modalidade de trabalho, onde a principal característica é que existem períodos de atividade e de inatividade. Então, o trabalhador é convocado a trabalhar. Essa prestação de serviço pode decorrer por horas, dias ou meses. E ao final da prestação de serviço, ele recebe a remuneração e vai passar um tempo aí inativo, sem a prestação de serviço, sem que ocorra o rompimento do vínculo. Então, ele passa um tempo inativo, aguardando a próxima convocação para voltar ao trabalho. E esse tipo de contrato, ele gera vínculo? Sim, gera vínculo. O contrato intermitente, ele deve ter a carteira assinada desde o primeiro dia da prestação do serviço e também deve ter, obrigatoriamente, um contrato de trabalho por escrito, onde nesse contrato de trabalho serão fixadas todas as regras, como, por exemplo, o valor da remuneração, que deve ser observado o salário hora, no mínimo, o salário mínimo ou o salário base da categoria. Também vai estar estabelecido a forma como ocorrerá essa convocação, se o empregado vai ser convocado através de e-mail, ligação, mensagens de WhatsApp, por exemplo. Então, vai ser estabelecida todas as regras, o local da prestação de serviço, então tem que ter a carteira assinada e também um contrato de trabalho por escrito. Laiane, quais são as responsabilidades do empregado ao adotar esse modelo de contratação? Tem que ficar muito atento às regras para que não ocorra o desvirtuamento do contrato intermitente e se torne um contrato de trabalho por tempo indeterminado comum. Então, deve ser observado os períodos de convocação. Então, o empregador deve convocar um empregado com, no mínimo, 3 dias corridos de antecedência. Caso o empregado nesse caso, vai ter a autonomia de aceitar ou não a convocação sem que lhe ocorra nenhum prejuízo. Então, o empregador não pode, por exemplo, exigir a exclusividade do funcionário e não pode aplicar nenhuma advertência caso o empregado não aceite a convocação e vá prestar os serviços. Esse tipo de contrato ele é vantajoso? Existem os prós e contras, né? Então, o modelo do contrato intermitente é uma boa saída para evitar a informalidade, né? O freelancer, o bico. Então, é um contrato que vai garantir os direitos trabalhistas para o empregado, onde ele vai receber férias, salário, 13º, adicionais de insalubridade, periculosidade. Ao final do vínculo, se preencher os requisitos, esse trabalhador vai poder sacar o FGTS, receber seguro-desemprego. E para o empregador, ele fica resguardado aí de uma futura ação trabalhista pleiteando aí um vínculo de emprego. Muito obrigada, Laiane Honorato, advogada trabalhista aqui com a gente na B1. Muito obrigada pela sua participação. Pois é, ele aqui, eu espero ter esclarecido aí as dúvidas dos nossos telespectadores sobre o trabalho intermitente. Eu volto contigo aí no estúdio. Segunda-feira a gente volta com um AB Emprego, né, também com mais um direito trabalhista para discutir aqui. Valeu, Jair. Obrigado pelo AB Emprego de hoje aqui na B1. O mês de dezembro é voltado à conscientização, prevenção, assistência e proteção dos direitos das pessoas infectadas com o HIV. E aqui em Caruaru, a Secretaria de Saúde vai realizar amanhã a primeira caminhada Dezembro Vermelho, com foco na prevenção ao HIV. O repórter Gessé Acioli está chegando ao vivo agora com a gente para passar mais informações sobre esse evento de amanhã. Boa tarde, Gessé. Oi, Eliakim, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo. Pois é, um mês que se inicia com uma conscientização importante, né? O Dezembro Vermelho, como você citou aí. E a gente está aqui com a infectologista e também, né, coordenadora do programa de ISTs aqui em Caruaru, a Eline Gomes. Doutora, explique para a gente um pouquinho sobre a importância desse Dezembro Vermelho. Boa tarde. O Dezembro Vermelho, na verdade, celebra essa luta contra a AIDS, né? O dia 1º é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS e aqui no Brasil se estabeleceu que durante todo o mês de dezembro a gente intensifique as ações que já acontecem o ano inteiro, né? Nos serviços que trabalham com diagnóstico, prevenção e tratamento. Então a gente tem aí um histórico, né, de um país que vem pactuando com a Organização Mundial de Saúde chegar ao fim da epidemia de HIV/AIDS até 2030, né? Então, para isso, a gente tem que mobilizar realmente a população, fazer várias ações para que a gente não só tenha mais diagnósticos, como que todas as pessoas que tenham diagnóstico tenham tratamento, acesso ao tratamento e fiquem indetectáveis, que é exatamente a pessoa que está com a carga viral controlada
E hoje a gente sabe que a carga viral controlada não vai ser fator de risco para transmitir a infecção pelo HIV. Então isso é bem importante da gente estar falando nesse assunto. E entre essas ações, durante esse mês todo, amanhã tem um evento importante. Isso, a gente está inaugurando aí a primeira caminhada do Dezembro Vermelho, convocando toda a população para estar com alguma roupa vermelha, algum adereço vermelho, o que puder de vermelho, para abraçar essa causa, né? Então pessoas com HIV e pessoas sem HIV podem estar junto com a gente nessa caminhada. A gente vai ter divulgação de informação, a gente vai ter aí água mineral, né? Algumas coisas para que a gente possa entender que hoje é possível uma vida saudável, né? Ainda que com a infecção. Então o tema do Ministério da Saúde é nascer sem HIV, viver sem AIDS. Então quando eu falo viver sem AIDS é porque eu até, se eu me contaminei com o vírus por alguma razão, eu posso me tratar e ter qualidade de vida e fazer atividade física, por que não, né? E estar bem, constituir família, trabalhar. E a gente também usa vários elementos de prevenção, que é o que eu tenho aqui em mãos, né? Então o preservativo ele continua sendo uma ferramenta de prevenção. Hoje ele é texturizado, então convidar a população a conhecer. O texturizado ele tem essa coisa de aumentar a sensibilidade, né? Trazer uma textura diferente. O preservativo feminino e o álcool, o lubrificante em gel, que também faz parte da ferramenta de prevenção, né? E além disso a gente tem a PrEP, a PEP e várias outras formas de ajudar a pessoa que não consegue usar o preservativo, diminuir os seus riscos de adquirir qualquer infecção sexualmente transmissível como o HIV. Doutora Eline, muito obrigado pelas explicações. Pois é se sensibilizar com a causa e com as pessoas, né, trazer mais informações, deixar as pessoas sabedoras daquilo que é importante, principalmente, né, com orientações básicas e importantes como essa e com esse evento que acontece amanhã também. A gente segue falando sobre esse assunto, afinal de contas é um assunto muito caro à sociedade, Eliakim. A primeira de muitas ações que devem ser realizadas ao longo desse mês aqui em Caruaru, em todo o país, né, no Dezembro Vermelho. Jessé, obrigado pela participação, a Eline também aí. Daqui a pouquinho você volta, Jessé, com outro assunto. Amanhã aqui em Caruaru vai acontecer o evento Imposto de Renda que você paga pode fortalecer sua empresa e impulsionar Pernambuco. A proposta é mostrar de forma clara e prática como empresas podem direcionar parte do imposto de renda para gerar impacto social, movimentar a economia local e agregar valor à marca sem custo adicional. O evento vai acontecer às 19h na sede da ASIC. As inscrições podem ser feitas pelo site www.lucrorealdestinodiferente.com.br. E o auditor fiscal e delegado adjunto da Receita Federal em Caruaru, Arthur Campos, falou sobre o evento. Vamos conferir. Esse recado é para você, empresário que possui empresa do lucro real. Sabia que você pode investir parte do seu imposto de renda aqui mesmo, em nossa cidade, Caruaru, nosso estado, Pernambuco? Eu te convido a ser protagonista do seu imposto de renda através de um grande evento que acontecerá aqui em Caruaru no dia 2 de dezembro, 19 horas, na sede da SIC. Esse evento conta com o apoio do ICIA, da Fundação Terra, da Receita Federal e de outros grandes parceiros envolvidos. 12h15. Está sentindo as altas temperaturas? Pois é, o calor está grande. Para amenizar essa sensação mais quente, a arborização é muito importante para reduzir o calor. Você vai entender agora na reportagem de Joel Almeida e Matheus Guerra. Recordes sucessivos de calor. Ano após ano, o clima mais quente deixa as cidades em níveis altos de alerta. Sensação de abafado, pele queimando, sede recorrente. Assim têm sido os dias no interior do estado, especialmente no sertão. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima, a APAC, as cidades que registraram em média as temperaturas mais elevadas foram Caruaru, com 33 graus, Cupira e Serra Talhada, 35 graus, Surubim, Arco Verde e Floresta, 37 graus, Águas Belas, 38 graus. Muito quente demais. Muito calor aqui em Surubim, muito. Muito calor mesmo. Bastante quente, mais do que o normal. Tá dentro de casa, não aguenta, ventilador não vence, tem que estar na rua. Protetor solar, que evidentemente não pode deixar de ser usado 2, 3 vezes ao dia, e se protegendo através das árvores.
Entre as explicações dos pesquisadores para os dias estarem mais quentes é a falta de árvores e o desmatamento acelerado. E de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, é importante que cada habitante tenha uma área verde de aproximadamente 12 metros quadrados. Uma área como essa aqui. Mas será que a cidade tem árvores o suficiente para a quantidade de habitantes? Na minha opinião, ainda falta. Existem alguns lugares, aqui por exemplo, eu sou privilegiado porque moro perto desse parque. Mas tem regiões perto ali da feira, também está faltando ainda bastante árvore. E aqui é muito quente, né? Precisa de árvore. Cenas como esta parecem se distanciar cada vez mais nos dias atuais. Caminhar na sombra é uma raridade para José. Tem muita parte da cidade que não tem sombra nenhuma. Você tem que andar, aí vem 1 quilômetro vai para achar uma árvore para se parar. Precisa arborizar mais. Isso é preocupante, né? É, preocupante. Muito preocupante. Mas diferente de outros lugares, é no meio desta selva de concreto em Caruaru que surgem verdadeiros oásis, espaços que funcionam como uma ilha verde, no meio de tantas construções. Assim como o Parque Ecológico do São Francisco, Caruaru possui outros 4 parques como este. São metros e mais metros de área verde. De acordo com o coordenador de meio ambiente, a prefeitura possui outros projetos para aumentar a quantidade de árvores espalhadas pelo município. A gente está começando a desenvolver o Plano Municipal de Arborização Urbana, que vão ter várias diretrizes que vão nortear não só o momento de agora, mas planos futuros de arborização dentro das vias, seja também arborização não só nas calçadas, mas também dentro de lotes que estão localizados dentro do município urbano, para que a gente possa ter um planejamento e a partir daí ser uma construção como um todo, e não plantios esporádicos ou sem um planejamento devido. A poucos metros dos prédios está situado este condomínio horizontal. As fotos mostram uma diferença entre um ambiente totalmente diferente. Essa diferença de tempo entre as fotos é de 25 anos. Veja a quantidade de árvores antes e depois. Aqui foram plantadas aproximadamente 35 mil mudas de diversas espécies que continuam crescendo e mudando o cenário constantemente. A diferença entre o condomínio e outras localidades da cidade chega a 7 graus. A ideia de construir uma floresta dentro de um condomínio foi do ambientalista Severino Montenegro. Aí é bater palma, tudo bem, seu Severino, não é isso? Exato. Prazer, perfeito. Joel. O prazer é nosso, Joel. Seja bem-vindo. Esse aqui é seu recanto. Perfeito. Eu diria que é até minha vida. Posso conhecer? Claro. Seja bem-vindo. Então você também está convidado. Aqui tem quantos metros quadrados? Aqui deve ter uns 10 mil metros quadrados, a área onde está construída a casa. Entendi. Então dá mais. Tem uma cimenteira aí ao lado, que aí aumenta o campo de área verde. Entendi. Isso tudo o senhor começou há quantos anos atrás aqui? Mais de 50. Há mais de 50 anos atrás. Aí eu diria que minha vida está aqui, tá certo? Aqui tem árvores grandes que a gente plantou, árvores que nós plantamos há 50 anos e hoje elas estão com 15 metros de altura. E estão, eu diria, exuberantes em termos de crescimento e de natureza. A gente tem uma mini cimenteira aí e faz doação aos vizinhos que queira plantar e tomar conta. Que a gente vê muitos processos assim, campanhas de doação de árvore, mas o importante, eu sempre digo, produzir é fácil, plantar é fácil, o difícil é você tomar conta até que essas mudas ela passe a ter autonomia. Ações como essa ajudam a mudar não só a visão, mas o microclima dos espaços. O biólogo Alexandre Nunes explica que a associação entre as altas temperaturas está atrelada diretamente à quantidade de árvores por perto. A arborização ela traz diversos benefícios, entre os quais ela produz oxigênio às árvores, elas absorvem gases tóxicos, elas, além disso, estimulam a biodiversidade e tem um detalhe importante, ela solta um vapor d'água e ela vai regular a temperatura, quer dizer, vai trazer um conforto térmico. E não esquecendo que ela é uma fábrica de chuva, solta o vapor d'água, que a gente muitas vezes não percebe a olho nu, forma nas nuvens e essas nuvens
cai a água em forma de chuva. Uma árvore de grande porte, ela libera 500 litros de água por dia. Agora imagina uma floresta, uma mata, quanto de água é produzido. Ele mostra na prática como isso funciona. Em pouco mais de 20 minutos, em uma bolsa amarrada às folhas desta árvore, dá para ver o quanto de água essa planta parece transpirar. Eu peguei uma sacolinha plástica e fechei a folha e deixei durante alguns minutos para mostrar que aquela folha no sol quente, ela vai soltar vapor d'água e vai juntar ali no plástico. Então é uma forma de mostrar que ela está soltando vapor d'água, está regulando a temperatura e a gente muitas vezes não percebe. Está vendo o quanto a arborização é importante para o nosso dia a dia? A seguir a gente fala da morte de uma mãe e de 4 filhos, depois que o companheiro dela e pai das crianças ateou fogo na casa onde moravam. Vizinhos relataram que as crianças pediram socorro antes da tragédia. Eles também disseram que a mulher vivia sob agressões e tentava se separar do companheiro. Esse caso aconteceu no final de semana no Recife. 12h22, o AB1 volta já. Estamos de volta com o AB1, 12h25 agora. Mais uma vez, boa tarde para você que está sintonizado aqui na TV Asa Branca. Você acompanha também o AB1 pelo G1 Caruaru e região, nosso portal de notícias na internet, bem como pelo Globoplay. Acesse lá para conferir toda a nossa programação. Vamos dar uma conferida no trânsito em Caruaru. O horário de almoço agora deve estar muito movimentado no centro da cidade, mas a gente tem imagens agora da Avenida Agamenon Magalhães, no cruzamento ali com a rua Gonçalo Coelho. O trânsito está tranquilo aí, tá o pessoal subindo ali da Agamenon sentido BR-104, nesse sentido aqui que a gente está vendo ali para a Avenida, para a Rua Visconde de Aoma e o prolongamento da Agamenon Magalhães. O trânsito está parado aí, ou o semáforo deve estar fechado, mas tranquilidade está prevalecendo nesse horário de almoço aí. O sinal acabou de abrir ali na Rua Gonçalo Coelho, passando uma moto, outro carro passando também. Muito tranquilo o trânsito em Caruaru nesse horário agora. Daqui a pouquinho a gente mostra outro trecho da cidade, outro giro pelo trânsito aqui em Caruaru. Vamos seguindo com a AB1, o fim de semana foi de muita tristeza no bairro da Iputinga, no Recife. Uma mulher e os 4 filhos dela morreram durante um incêndio dentro da casa onde moravam. As vítimas são Isabelle Gomes de Macedo, de 40 anos, e as crianças Aline, de 7 anos, Adriel, de 4 anos, Aguinaldo, de 3 anos e Ariel, de apenas 1 ano de idade. O principal suspeito do crime é o marido dela e pai das crianças. Ele teria colocado fogo na casa com a família dentro. O incêndio se alastrou e atingiu outras 20 casas da comunidade, que ficou destruída. Foram quase 4 horas para apagar completamente o incêndio. 3 viaturas do Corpo de Bombeiros e 26 militares trabalharam na operação. 5 pessoas morreram, uma mulher e os 4 filhos, que tinham entre 4 anos e 1 ano de idade. A perícia que trabalhou no incêndio disse que as vítimas foram encontradas em lugares diferentes da casa. As 4 crianças estavam num cômodo e a mulher em outro cômodo da residência, que, de acordo com o Corpo de Bombeiros, era feita de alvenaria e madeira. As chamas atingiram cerca de 20 das 30 casas da ocupação Icauã, que existe há 10 anos no bairro da Caxangá. As chamas, elas estavam em grande proporção e estavam se propagando de forma rápida. Então as nossas ações iniciais foram o combate direto às chamas, a preservação da área e também aquela questão de salvaguardar tanto a população quanto os militares envolvidos. No decorrer da operação, foram identificadas e depois foi confirmado através da perícia oficial 5 óbitos, sendo uma mulher e 4 crianças. Vídeos enviados para o Canal Globo mostram o desespero da comunidade. Cristiane perdeu tudo. Ela era vizinha da vítima, conhecida como Isabelle. De acordo com a moradora da ocupação, Isabelle pediu socorro depois de ser agredida pelo marido e pai das crianças, suspeito de ter causado o incêndio. Ele saiu pernoitado, quando chegou, bebeu, pegou ela pelos pescoços, deu nela, ela correu lá para casa. Eu fui, pega as crianças e vamos lá para a UPA. Ela falou, vou pegar o novinho. Quando ela chegou lá para pegar o novinho, o fogo já estava. As crianças entrou tudinho. O novinho tinha que idade? Tinha uns 1 ano para 2 anos, de braço ainda. Ela pediu socorro a mim, mas não podia ajudar. Eu assim...
Ela pediu socorro, Tina, não pude. Eu assim, operada. Eu corro, pego as crianças. Vídeos feitos por moradores mostram o momento em que o homem foi preso em flagrante. De acordo com a polícia, o suspeito de atear fogo e matar a esposa e os 4 filhos foi linchado. Ele está em uma unidade hospitalar do Recife. A tia da vítima estava muito abalada ao saber da morte da sobrinha. É um monstro ele. Dava nela e dava nas crianças. Um dia depois do incêndio, a situação das famílias que tiveram casas atingidas pelas chamas era difícil. Muita gente se juntou para ajudar. As doações foram colocadas na calçada da comunidade. Muitas roupas separadas ali mesmo. Tassiana procurava o que pudesse servir para ela e os 4 filhos. Tem os moradores que moram aqui nessa parte da frente, aí está cedendo para a gente se molhar, trocar de roupa. Mas vocês não conseguem entrar? Não, porque está tudo interditado. Quem tiver doação aí de imóvel, para as pessoas que perderam calçado, fralda, leite, mamadeira, tem criança ali que tem dias de nascido. Teve distribuição de cesta básica também. As famílias precisam de tudo. Para nós, essas ajudas é muito gratificante. Eu passei a noite na rua aqui com o pessoal, né? Aí passamos aqui a noite e a minha bebê ficou na casa da minha missionária pastoral. Ela passou a noite lá e até agora ela está lá. Você sabe como é que vai ficar de agora em diante? Não sei. A gente nem imagina como vai ficar. Grupos que fazem ações solidárias se juntaram para trazer ajuda o mais rápido possível. Eles precisam de moradia, nós estamos no fim do ano, minha gente. E você vê, a gente chegar no fim do ano e receber uma notícia dessa, é muito triste. Vamos dar a mão, vamos trabalhar todo mundo junto. Aqui ninguém é melhor do que ninguém, somos todos iguais. Representantes do Conselho Tutelar e funcionários da Prefeitura do Recife também estavam na comunidade. As equipes de assistência social ofereceram vagas em abrigo, mas as pessoas preferiram ficar. É bom ter assim, a certeza, porque o abrigo sempre como pro resto da vida. Vocês estão com medo de sair daqui e não poder mais voltar, é isso? Justamente também, né? Faz 10 anos, né? Altos e baixos aqui. A comunidade Icauã existe há 10 anos. Integrantes do movimento urbano dos trabalhadores sem teto ocuparam um terreno que fica perto da UPA da Caxangá, no Recife. No sábado à tarde, o morador de uma das casas improvisadas colocou fogo onde ele vivia com a própria família. A mulher e os 4 filhos morreram. O homem foi levado para uma unidade de saúde, depois de ser linchado por outros moradores. A família morava perto daquela árvore, lá no canto do terreno. O fogo se espalhou muito rápido e em todas as direções, tanto que as moradias dessa parte da frente também ficaram completamente destruídas. No local havia cerca de 30 casas, 20 foram incendiadas. Adultos e crianças perderam tudo, inclusive documentos que foram queimados. Providenciar a documentação das famílias é uma das prioridades nesta segunda-feira. A gente está aqui de plantão fazendo toda a triagem para poder de imediato já ir para os cartórios, pegar a autorização e ser emitidos todos esses registros de nascimentos, tanto das mães, pais, crianças e adolescentes também, enfim, de toda a família. Jaqueline é irmã da mulher que morreu. Ela ainda não conseguiu os documentos de todos os sobrinhos para providenciar velório e sepultamento. A família também quer entender o que aconteceu antes do incêndio. Também está muito dificultoso para o perito reconhecer até a identificação da causa da morte. Que está horrível. E a gente está fazendo de tudo para liberar esse corpo amanhã, em nome de Jesus, e acabar esse sofrimento, porque foi um pedaço de mim, eu já tinha perdido uma irmã já. Mas Deus, quando ele revela aos servos dele, Jesus já tinha falado comigo. Porque alguém pensa que faz e fica por isso mesmo, mas eu quero dizer, o que tu fez, tu vai pagar. Pode passar 12 anos. Na justiça de Deus ele vai chegar. Para você ver o tamanho das consequências de uma atitude irresponsável, né? Uma atitude impensada. Ateou fogo, matou a esposa, os filhos, destruiu uma comunidade inteira, né?
Infelizmente, a gente vai acompanhar o desenrolar dessa história também. Agora, 12h33. No início do AB1, a gente falou de vários acidentes que foram registrados no final de semana aqui na nossa região. Teve na Serra das Russas, teve na cidade de Lajedo, em Itaíba, na PR-95 e Riacho das Almas. E, infelizmente, acidentes com mortes também, né? Gessé Aciola está voltando ao vivo agora com a gente aqui no AB1, dessa vez com um especialista em trânsito, para conversar com a gente sobre esses casos, né, Gessé? Final de ano está aí se aproximando, muita gente costuma viajar, beber no final de semana, participar de algumas confraternizações. É necessário uma atenção, um cuidado maior dos motoristas, né? Pois é, Eliakim, a gente volta agora para falar sobre esse assunto, né? Como você bem detalhou, no começo do jornal nós falamos muito sobre esses casos, acidentes sinistros de trânsito que aconteceram durante o final de semana, e a tendência é aumentar o número de pessoas viajando, né? E a gente está aqui com o advogado especialista em trânsito, Edilson Lourenço, que vai nos ajudar também a falar um pouquinho sobre esses cuidados que os motoristas devem ter, essa irresponsabilidade de misturar o álcool com direção, que não está certo, mas é preciso tomar alguns cuidados na hora de pegar a estrada, porque é sua vida, da sua família e de outras pessoas que também estão no trânsito. Boa tarde. Boa tarde, exatamente. É preciso que o condutor, principalmente como você falou, se atente a alguns cuidados no trânsito. Hoje em dia, boa parte dos acidentes, dos sinistros de trânsito causados hoje no Brasil são por conta da ingestão de bebida alcoólica antes da direção. Então essa é uma conduta que deve ser combatida tanto pela fiscalização e também pelas pessoas, pelos condutores, que devem evitar esse tipo de comportamento. Porque as maiores causas de sinistro de trânsito no Brasil ainda são falhas humanas. Por isso que essa nomenclatura de sinistro de trânsito, porque são condutas que são falhas humanas que terminam gerando sinistro de trânsito com consequentes mortes. A gente observa também que alguns equipamentos que podem ser observados antes de pegar a estrada, antes de fazer uma viagem mais longa, agora final de ano chegando, alguns períodos de recesso, as pessoas tomarem cuidado com equipamentos como o farol, por exemplo, do veículo, né, os freios do carro, o cinto de segurança, equipamentos que precisam estar sempre revisados para evitar esse tipo de acidente. Isso. Além da manutenção preventiva, que deve ser feita sempre que a pessoa for fazer uma viagem longa, ou até mesmo dentro da cidade, para transitar aqui no trânsito da cidade, é preciso que o condutor, que é o proprietário daquele veículo, ele se atente aos cuidados preventivos para que esse veículo tenha condições de rodar. Além disso, procurar atender aquelas recomendações do que diz a lei de trânsito, do que diz o Código de Trânsito, e se atentar tanto para a fiscalização que está acontecendo e deve acontecer agora de forma mais eficaz durante esse período de final de ano, que é um período de mais viagens, que pessoas se deslocam com mais frequência. Então, se atentar para os cuidados com o veículo e com a pessoa, com o condutor, que não deve ingerir de forma alguma bebida alcoólica, deve dirigir descansado, né, tem que dormir na noite anterior, no dia anterior àquela viagem, para ter uma viagem tranquila. A gente precisa também ficar atento, porque algumas situações dessa, né, do condutor, terminam também sendo infrações de trânsito que acabam tendo prejuízo ali, né, para os motoristas, que podem ser punidos. Exato. É preciso que o condutor ele se atente às normas de trânsito, àquela legislação, à sinalização, de forma que evite tanto prejuízos financeiros como prejuízo para outras pessoas que sejam vítimas nesse sinistro de trânsito. Edilson, muito obrigado pelas explicações. É sempre muito importante a gente ficar atento ali aqui no trânsito sempre. Mas nesse período agora, como o advogado nos trouxe aqui, nos ajudou a compreender um pouco mais sobre essas orientações, é que as pessoas vão pegar a estrada, vão viajar, né, aproveitar aí o recesso, mas com cuidado, com prudência, para não atrapalhar nem sua vida, nem a vida do próximo que está no trânsito. Exatamente, essa é cada um fazendo sua parte, cuidando do seu veículo, dirigindo com prudência, com cuidado, certamente o número de acidentes vai cair ou até mesmo acabar. Obrigado, Gessé, pela participação. Obrigado também ao Edilson aqui por essa participação, por essas informações aqui no AB1. Valeu, Gessé. Vamos dar uma olhada na previsão do tempo agora em Garanhuns, Cidade das Flores, na sua telinha do AB1 ao vivo agora. Imagens da nossa câmera que está instalada no alto do Monte do Columinho. Cenário até parecido aqui com o que a gente mostrou no início do AB1 aqui em Caruaru. O céu aí carregado com algumas nuvens, mas nuvens aparentemente sem possibilidade de chuva para o dia de hoje, né? Pelo menos na previsão do tempo está dizendo isso, que aqui em Garanhuns o dia deve ser de sol e à noite céu limpo. Não há possibilidade de chuva, de acordo com a previsão do tempo para essa segunda-feira em Garanhuns. Temperatura deve variar na Cidade das Flores entre 18 graus, temperatura mínima, e a máxima de 31 graus aqui em Garanhuns. Vamos falando em Garanhuns agora, na verdade, né? A gente vai falar agora de uma rua lá na cidade que, como se diz no popular,
Tá uma bagaceira. É esgoto, falta de iluminação, insegurança. Leonardo Costa foi visitar essa rua, tá voltando ao vivo com a gente agora. Que danado de rua é essa, hein, Leonardo? Conta aí pra gente. Oi, Eliakim, boa tarde novamente para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Aqui os moradores estão chamando de rua projetada, mas tem um detalhe, cada casa recebe aí o nome de uma rua na hora que chega a conta de luz e água, ou seja, esse é um dos problemas que tem por aqui. Ao meu lado aqui a gente vê carcaças de carros abandonadas há muito tempo, principalmente dá para ver aí na imagem, né? Mas ao fundo ali tem esgoto, quando o carro passa aqui é poeira para tudo que é lado. Alguns dos problemas e a população tem cobrado aí desde que começaram a morar por aqui. Cerca de 30 casas aqui nessa região, fica no loteamento Ana Isabel, bem ao lado da BR-423. Eu vim aqui, cheguei, preparei uma reportagem, vamos acompanhar. Os moradores chamam o local de rua projetada, mas poucos sabem de fato qual é o nome oficial da via. A consequência aparece no dia a dia. Ninguém consegue receber entregas, correspondências voltam e serviços básicos simplesmente não chegam. Procurar nas ruas onde tem família, vizinhos, ocupando as pessoas para receber mercadoria, receber carta, receber qualquer coisa, até um cartão. Se fizer um cartão de crédito, tem que receber em outros cantos, porque nós não temos o direito de receber. E aqui já tem muita moradia, tem aqui os prédios que já tem muitas moradias aqui, muita gente. E é um sofrimento na vida da gente, nós somos esquecidos. E esse está longe de ser o único problema. A falta de saneamento e de asfalto transforma a rotina em um desafio constante. Quando chove, a situação piora ainda mais. Ana Paula já perdeu móveis inteiros depois que a água invadiu as casas. A água invade as casas, certo? Porque não temos saneamento básico, não temos asfalto na rua, totalmente abandonado. Essa é a verdade. Moro aqui há mais de 30 anos e realmente é totalmente abandonado aqui. A insegurança também faz parte da realidade por aqui. Vivian foi assaltada voltando do trabalho e os moradores dizem que isso não surpreende, já que a rua não tem iluminação suficiente. Carcaças de carros abandonadas aumentam a sensação de medo. E eu estava trabalhando, né? Saí do meu trabalho, quando foi às 18 horas, eu fui assaltada logo aqui em cima, né? 2 vezes. Isso é um absurdo, porque não tem iluminação nenhuma aqui. Já faz anos, né, que os prefeitos prometem, os governadores prometem, né? Vereador, e nada fazem aqui. Segundo os moradores, os problemas se arrastam há pelo menos 30 anos. E a falta de resposta da prefeitura e dos órgãos competentes só faz a situação piorar. Durante todo esse tempo, apenas uma reivindicação foi atendida: a instalação de uma única caixa coletora de lixo. Um gesto isolado diante de tantas demandas acumuladas. Aí a gente viu tantos problemas por aqui, a população pedindo resposta e a gente entrou em contato com vários órgãos, né? E aí, sobre as correspondências que não chegam e as faltas de calçamento, saneamento e iluminação, nós entramos em contato com a Prefeitura de Garanhuns. Até o momento, nada de resposta. A respeito das carcaças de carros abandonadas, solicitamos um posicionamento da Polícia Rodoviária Federal. Até o momento também sem resposta. Enquanto a situação de insegurança, falamos com a Polícia Militar e nada de resposta até agora. Ou seja, Eliakim, a população vai continuar sofrendo e a gente vai continuar cobrando, mostrando a situação. Eu estava aqui, carro passou e eu já fiquei preocupado até com a lente do celular, porque talvez nem ia dar para vocês de casa conseguirem enxergar mais eu aqui, viu? Eliakim, o problema aqui é grande. Deu para perceber, viu, Leonardo? Muitos problemas aí nessa rua que de projetado só tem um nome, né? A gente está percebendo aí que o negócio foi mal projetado, na verdade, né? Tem muitas ruas aí em diversos bairros, loteamentos em cidades que recebem esse nome. Rua projetada 1, projetada 2, até que tudo esteja ajeitado direitinho ali, mas os moradores falaram na reportagem aí para você, né, Leonardo? Mais de 30 anos nessa situação e ninguém resolve nada. Vamos continuar acompanhando aí, torcer por dias melhores e cobrando aí melhorias para o pessoal dessa rua projetada, que, como disse, só tem de nome aí em Garanhuns. Obrigado, Leonardo, pelo AB1 de hoje. Um abraço para você. Boa tarde. Agora a gente tem mais cobrança aqui no AB1, dessa vez no Momento WhatsApp de hoje. Quem mandou um vídeo para a gente foi o Heleno Nascimento. Ele reclama de um poste com risco de cair em uma rua do bairro Vila Kennedy, aqui em Caruaru. Bora ver. Esse poste fica aqui por trás da Estrada do Campo. Aqui aconteceu isso aqui, ó. Mais de uma semana. E se esse poste não aguentar, vai cair, aí vai acontecer o quê?
Então esse endereço fica aqui na rua Dorival Xavier Lima, na Vila Kennedy, aqui perto do Senai. Rapaz, um perigo nesse poste, nessa situação aí, pode cair, trazer sérios riscos para quem estiver passando ali perto também, sem falar a questão de choque também, qualquer tipo de acidente. Risco grande, viu, Heleno? A gente entrou em contato com a Neo Energia, mas até agora, infelizmente, não tivemos nenhum retorno da empresa para saber o que é que vai ser feito, se alguma equipe vai ser enviada até o local para fazer a troca desse poste, enfim, algo precisa ser feito, não esperar que aconteça algum acidente, né? A gente vai ficar na expectativa e cobrando aqui, o espaço está aberto para a Neo Energia se posicionar. A gente reforça que você também pode participar do Momento WhatsApp, basta gravar um vídeo mostrando o problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade também, não é somente aqui em Caruaru. Grava o vídeo, manda para a gente, o número está aqui na tela, 991988212. E amanhã a gente tem um quadro Minha Comunidade. Vamos ver qual local vamos visitar nessa terça-feira. Nesta semana, o Minha Comunidade vai mostrar que os problemas que antes tiravam o sossego dos moradores e comerciantes na Avenida Major João Coelho, no bairro das Rendeiras, foram solucionados. As reformas foram realizadas recentemente, graças à cobrança feita pela TV Asa Branca. E você vai conferir como está a situação da via nesta terça. É cobrança, é prestação de serviço, é o seu AB1. Intervalo chegando e a seguir a gente vai falar de um latrocínio em Caruaru, que é o roubo seguido de morte. Um homem foi assaltado, reagiu à ação criminosa e foi morto por um dos bandidos. A gente conta essa história daqui a pouquinho, 12h, 45 minutos. A AB1 está de volta, 11h e 47 minutos, perdão, 12h, 47 minutos, passou rapidinho aqui o AB1, né? Muita informação para trazer para você. Vamos dar aquela conferida no trânsito mais uma vez, dessa vez em Santa Cruz do Capibaribe, imagens ao vivo da câmera que está instalada ali. Isso aí é a PS 160, a rodovia ali que liga a BR-104 até a cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Nesse primeiro plano, a gente está vendo aí os carros vindo, aí é o sentido da BR-104, e do outro lado, os carros que estão seguindo para Santa Cruz do Capibaribe. Aí a movimentação no trânsito, mas está travando um pouquinho a questão da internet também. Você acompanhando o trânsito aqui em Caruaru e também na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, aqui no AB1. A gente fala agora de violência. É que um homem foi assassinado ontem à noite no centro de Caruaru. De acordo com a Polícia Civil, David Vasconcelos, de 23 anos, foi a vítima. Ele foi abordado por dois homens que anunciaram um assalto. A polícia disse ainda que após os suspeitos pegarem os bens do jovem, a vítima reagiu correndo atrás dos criminosos. Foi quando eles entraram em luta corporal e um dos suspeitos atingiu David com uma faca. Infelizmente, ele morreu no local. A polícia segue investigando o caso. Esse caso que aconteceu aqui em Caruaru está tratando como latrocínio. Vamos seguindo com o AB1, deixar de lado essas notícias ruins, falar de coisa boa. Agora é hora do AB Esporte. Celinho já está aqui na tela. Herbert Ramos também está com a gente aqui no estúdio, porque tem mudança no regulamento do Campeonato Pernambucano e alterações relevantes para a sequência do torneio, não é isso? Herbert, explica tudo para a gente. Boa tarde para você. Boa tarde, Eliakim. Boa tarde para todo mundo que acompanha o nosso AB1. O Conselho Arbitral, realizado na última sexta-feira, na sede da Federação Pernambucana de Futebol, determinou o novo formato do Campeonato Pernambucano. A partir do próximo ano, as mudanças já começam. A nossa equipe preparou uma arte. Eu vou explicar tudo direitinho aí para vocês. A arte que já está aparecendo na sua tela. A Série A1 de 2026, 8 times. Apenas o último colocado será rebaixado para uma espécie de segunda divisão que vai fazer parte da primeira. Explico, não teremos mais Série A2 ou Série A3. O time que ficar em último lugar da Série A1 de 2026, que vai começar em janeiro, como normalmente já começaria, vai participar da Série A1 no mesmo ano. Em 2026, teremos uma fase classificatória que faz parte da Série A1
e os 3 melhores times, e esses times podem incluir, inclusive, quem terminar em último lugar aqui da Série A1 de 2026, já vai poder participar da fase classificatória. Essa fase vai começar em novembro. O Central, por exemplo, que foi rebaixado em 2025, já vai poder participar dessa fase classificatória da Série A1 no segundo semestre de 2026, e aí os 3 melhores times vão disputar a Elite, a fase principal da Elite, em 2027. Tem uma característica interessante, obrigatoriedade de atletas do Sub-20, pelo menos 10 atletas do Sub-20 em cada equipe que for disputar o estadual, e com a ascensão desses 3 times que vão sair dessa fase classificatória, teremos uma primeira divisão em 2027 com 10 equipes. Então, algumas mudanças que a gente vai se habituando e vamos comentar ainda bastante aqui no AB Esporte. Eliakim? É um ioiô esse campeonato pernambucano, né? Eram 10 times, caíram 3, aí fica 8, aí cai 1, sobe 3 de novo para voltar a ser 10 times. O futebol pernambucano é assim faz muito tempo, né? A gente vai ficar acompanhando aí e atualizando o torcedor, como sempre. Por falar desse novo pernambucano, já tem equipe do interior se preparando. Que time é esse, Herbert? Eliakim, esse time é o Maguari, de Bonito, né? O time que surpreendeu em 2025 e que também quer ir bem nas competições de 2026. A gente está acompanhando aí as imagens. O elenco do Maguari se reapresentou ontem na sede do clube lá em Bonito e recebeu as primeiras orientações da comissão técnica, da direção do clube. Lembrando que o Maguari segue em boa parte a base do elenco utilizada no último estadual e terá novamente o comando de Suede Lima como treinador. O clube que está apostando aí na manutenção de um trabalho e no planejamento a longo prazo para conseguir se dar bem. Em 2026, o Azulão vai disputar a Série A1 do Pernambucano, a Série D do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. E é claro que a gente vai ficar de olho e quem sabe o Maguari não pode dar uma alegria ao interior novamente, não é isso, Eliakim? Pois é, alegria para o interior. Copa do Brasil tem dessas situações aqui relacionadas ao time do interior, né? O Central, por exemplo, por 2 anos avançou de fase, eliminou o Remo no ano, o Ceará no outro, enfrentou times como Palmeiras e Vasco aqui no Lacerdão. O Afogados fez bonito também, eliminando o Atlético Mineiro naquele jogo histórico. Quem sabe o Maguari não apronta também uma dessas aí para um grande, né, na Copa do Brasil. Agora, se tem gente se preparando, tem uma dupla que já terminou a preparação, competiu, fez bonito no último fim de semana, né, Herbert? Exatamente, Eliakim. É uma característica dessa dupla que torna ela ainda mais especial. É uma dupla de irmãos. Gênesis Júnior e Miguel Rubenildo são naturais de Santa Cruz do Capibaribe e participaram do Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu, que aconteceu em Barueri, no estado de São Paulo, no último fim de semana, entre a sexta e o domingo. E os 2 irmãos acabaram terminando a competição no top 3. Aí a gente vê as imagens, Genesi e também o Miguel aí terminando com medalhas. O Genesi conquistou a medalha de prata e o Miguel ficou em terceiro com bronze. Essa dupla segue orgulhando demais o interior e agora também ao Brasil. Parabéns aos 2, que venham mais campanhas de destaque e a gente vai ficar na torcida por aqui e noticiando também lá no nosso portal de notícias esportivas, lá no GE Caruaru e região. Fica o convite para todo mundo acessar e conferir essas e outras informações. Massa demais, Herbert. Obrigado pela participação aqui com a gente nesse AB Esporte de hoje. Só começando o mês de dezembro, tem notícias esportivas ainda para a gente estar destacando ao longo dos dias. Um abraço para você, boa tarde, Herbert. A seguir no AB1, a gente mostra como foi a abertura do Natal de Gravatá. Serão 30 dias de muita festa na cidade. Daqui a pouquinho tem uma reportagem mostrando como foi essa inauguração. 12h, 54 minutos. A gente volta já com o AB1. AB1 de volta, 12h, 56 minutos. Em Gravatá, no Agreste de Pernambuco, a abertura do Natal aconteceu no último sábado. Moradores e turistas prestigiaram um tradicional desfile pelas ruas da cidade. Matheus é um artista gravataense e participou do desfile Magia do Natal Nordestino, que aconteceu neste último sábado em Gravatá. Ele participou da abertura do desfile, que conta a história do Natal.
É um prazer enorme, né, pra gente que ama a cultura, principalmente a cultura nordestina. Gravatá é rica de grandes artistas e nada melhor do que trazer uma novidade para Gravatá, para o desfile de 2025, né, e também para os distritos aqui da cidade. Nós vamos levar a trupe com um espetáculo lindo, onde vai encantar tanto o público da cidade quanto todos os turistas, né. Aqui a gente faz um convite para todas as pessoas. A partir do dia 13, o Natal de Gravatá, o desfile já vai estar aberto e a trupe Encantarte vem fazer parte dessa história muito linda que é aqui em Gravatá, né? E a Avenida Duarte Coelho ficou lotada de moradores e visitantes, todos encantados com as histórias contadas pelas apresentações das escolas de balé e teatro da cidade. Esse ano o tema do desfile oficial é a magia do Natal nordestino, que começa dia 13, 14, 20 e 21. A partir daí a gente começou a construir uma história, um enredo, que cada ala mostra, de acordo com aquele tema, o que vem mostrando no nosso Nordeste. Assim, gira em torno de toda a cidade, todo mundo sai ganhando, costureira, parte de iluminação, parte de técnica, bailarinos, todos são gravataenses. Ótimo, todo ano a gente vem, é ótima experiência. Ele gosta muito, ele fica Natal, ele gosta. Bom, a experiência é muito boa. É muito interessante esse evento, né, criado pela Prefeitura de Gravatá. Tem animado constantemente as tardes, né, dos gravataenses, um ambiente seguro, um ambiente totalmente limpo, bem familiar, então assim, é muito interessante. E é sempre bem divertido, bem família, eu adoro, não perco nenhum. E depois da passagem do desfile, o Polo Moveleiro se transforma em um shopping a céu aberto. Os moradores de Gravatá e os turistas encontram de tudo aqui, inclusive praça de alimentação e shows culturais com artistas aqui da terra. A gente está conseguindo desenvolver o Natal e fazer uma programação mais extensa. O que era concentrado apenas em 1 ou 2 finais de semana, a gente está conseguindo fazer 30 dias de programação e uma programação diversa. A gente tem tarde no polo que está acontecendo, a gente tem Casa do Papai Noel, vai ter Natal Pet Solidário, a gente tem desfile, tem balé aéreo. Então, cada final de semana, o turista que vem para Gravatá vai ter uma coisa nova para ver, para apreciar. O desfile foi uma prévia do que vai acontecer na Rua Cleto Campelo nos dias 13, 14, 20 e 21 de dezembro. Durante todo o mês, Gravatá promete ser a capital do Natal agrestino. Massa demais o Natal em Gravatá. Olha, daqui a pouco tem um Panorama CBN. A partir das 2h30, o programa recebe a gerente do Sesc Caruaru, Conceição de Paulo. Ela vai falar sobre cursos gratuitos oferecidos pelo Sesc. O Panorama começa às 2h na Rádio que Toca Notícia. Você confere tudo pelo 89.9 ou pelo canal da CBN Caruaru no YouTube. E assim a gente encerra essa primeira edição de dezembro do AB1, agradecendo sua companhia, sua audiência. Amanhã a gente está de volta aqui com muita informação a partir das 11h45. Ótima tarde para todo mundo e até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau.